Olá, eu sou Ana Luísa Prudente e este é o segundo episódio do Planeta Cívico, a sua comunidade de empreendedorismo de impacto. O Cívico é um espaço que reúne empreendedores cívicos socioambientais, formando uma comunidade que tem como objetivo gerar um impacto positivo no mundo. Nosso podcast é uma nova voz que abre diálogos e dá força para as inúmeras transformações que os nossos residentes já estão disseminando pelo mundo. Hoje o nosso papo é sobre o ODS 2, o segundo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que traz como desafio acabar com a fome no mundo até 2030. O ODS 2 se intitula como Fome Zero e Agricultura Sustentável. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável são os objetivos desse ODS. E para falar sobre um tema tão urgente e fundamental, eu tenho a honra de receber hoje dois líderes sociais que dedicam suas vidas a nutrir pessoas, alimentá-las de corpo e alma. Ed René Kivitz, teólogo e pastor da IBAB, a Igreja Batista de Água Branca, em São Paulo, conselheiro, presidente do Conselho da Visão Mundial, organização de ajuda humanitária, membro do Conselho do Cívico, enfim, um privilégio recebê-lo aqui, Ed. Gilson Rodrigues, empreendedor social, presidente da União de Moradores e Comércio de Paraisópolis, o famoso bairro favelizado de São Paulo, ao lado do Morumbi, que foi capa esse ano da Vejinha com o título Prefeito de Paraisópolis, por liderar um trabalho incrível realizado pela comunidade no enfrentamento à Covid-19, que inclusive rendeu o Prêmio Empreendedor Social do Ano pela Folha, né? Estamos celebrando hoje esse prêmio que aconteceu um dia anterior à nossa gravação. Coordenador nacional do G10 das Favelas, bloco de líderes e empreendedores de impacto social das maiores favelas do Brasil e parceiro do Cívico. Uma honra tê-lo aqui, Gilson. Muito obrigada pela participação de vocês no nosso podcast. Eu começo falando o seguinte: quem tem fome tem pressa. Já dizia o saudoso Betinho. O sociólogo Herbert Souza lançou em 1993 a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, para salvar milhões de brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza. Hoje, 27 anos depois, ainda temos, segundo o IBGE, cerca de 13 milhões e meio de brasileiros na extrema pobreza, uma renda de até R$ 7,70 por dia. Como se não bastasse, vem a pandemia do coronavírus, que potencializou a crise da fome, no mundo todo, claro. Hoje, 800 milhões de pessoas vão dormir sem saber se vão ter o que comer no dia seguinte. Então, eu quero começar a nossa conversa com uma reflexão filosófica, ou seja, com um autoquestionamento. Então, eu vou começar com Ed. Ed, obrigada por estar aqui hoje, por trazer toda a sua sabedoria para o nosso papo. Muito obrigado, é um prazer estar conversando com você, Ana, e também com o Gilson. Quero cumprimentá-lo por esse prêmio tão honroso e tão merecido. É uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada, Ed. E eu sempre, você sabe, a gente sempre conversou, porque eu sou uma fã aqui do Espiritualidade Cívica, um evento que acontece no Cívico, que durante a pandemia não foi possível ser realizado. Saudade do Espiritualidade Cívica, né, minha filha? Exatamente. Nossos encontros no Cívico são sempre muito ricos e muito criativos, muito férteis, né? Muito férteis, essa palavra é muito boa, porque você veja, independentemente da religião, da crença, né, nós nos encontramos nesse lugar que você cria com tanta propriedade, que é o lugar da conexão cívica, da conexão das pessoas, né? E você falou, numa das palestras que eu estava lá revendo, né, fui mergulhar nesse mundo que me faz tão bem, que é da sua fala, do que você traz de visão de mundo. Você falou sobre os desafios da solidariedade e citou o filósofo Todorov e o seu livro Diante do Extremo, que eu não conhecia, Diante do Extremo. E um dos trechos desse livro, ele diz que de todas as instituições do século XX, certamente os campos de concentração e de extermínio estão entre as mais sombrias e assustadoras, justamente por nos revelar uma face da humanidade até então desconhecida e ao menos ignorada, aquela capaz de organizar racional e institucionalmente o extermínio em massa de seus integrantes. É sabido que a produção mundial, a gente, né, tem essa informação de alimento, é suficiente para alimentar as mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Quase 8, mas ainda assim 821 milhões de pessoas sofrem de insegurança alimentar.
Quer dizer, esses dados ainda são de pré-pandemia, tá? Então, onde é que foi, Ed, que nós, seres humanos, nos perdemos? Onde foi parar o nosso senso de solidariedade? Que pergunta, Ana. Bom, meu impulso inicial é falar do meu pessimismo antropológico, né? Eu faço parte de uma tradição de espiritualidade que não olha para o ser humano com bons olhos, digamos assim. A tradição judaica, a tradição cristã, especialmente a tradição cristã, olha para o ser humano como um ser que precisa de conversão, um ser que precisa de iluminação. Então, o que eu quero dizer com isso, a sua pergunta é provocadora ou provocativa no sentido de dizer onde foi parar a nossa solidariedade, o nosso senso de solidariedade. Nós não temos isso. Não é que nós perdemos isso, nós não temos isso. Nós precisamos adquirir isso daí. Nós precisamos ser educados para a solidariedade. Nós somos, pensando numa abordagem um pouco mais natural, nós somos bichos assustados no planeta. Nossos ancestrais, eles saíam para caçar, eles lutavam para sobreviver num planeta hostil, com forças naturais destruidoras, e nós demoramos para desenvolver toda a nossa tecnologia agrícola, para desenvolver a nossa indústria, para desenvolver todo o nosso capital de conhecimento para trazer um pouco mais de conforto para nós no planeta. E nós, então, somos esses bichos assustados em luta pela sobrevivência. Entregues ao fluxo natural da nossa vida, nós seremos egoístas e egocêntricos. Então, nós precisamos nos educar para a solidariedade. E, estranhamente, nós somos educados para o sucesso, nós somos educados para o empreendimento pessoal particular, nós somos educados para a felicidade individual, nós não somos educados para a solidariedade. A educação para a solidariedade é um dos grandes desafios do mundo contemporâneo. Se deixarmos os seres humanos entregues à sua própria sorte, nós continuaremos construindo mundos de desigualdade, porque estaremos buscando apenas os nossos próprios interesses e dos nossos. Então, nós precisamos nos educar para a solidariedade. Essa é a minha consideração inicial. Uau, muito forte isso que você fala, porque eu sempre, na minha cabeça, a gente já traz isso em algum nível e que só precisa ser revelado, ou precisa ser instigado e provocado para que acabe surgindo, né, tomando forma. Como no caso agora da pandemia, eu vou aproveitar porque você falou essa frase do ser humano jogado à sua própria sorte. Lógico, num contexto de que ele precisa ser conduzido ou ser convertido. Mas existem aqueles que estão jogados à sua própria sorte de uma maneira, né, vamos dizer assim, na vida como ela é no dia a dia, né? E aí eu vou passar essa bola então para o Gilson, que pode nos trazer também a sua reflexão dentro desse contexto. Gilson, primeiro também um prazer tê-lo aqui, vou também parabenizá-lo mais uma vez pelo prêmio. A gente está gravando esse podcast um dia depois de você receber esse prêmio, que é muito animador, né? Muito inspirador. Olá, comunidade. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, Ana Luísa. Muito obrigado, Ed. Ed, que para a gente é uma inspiração sempre, eu acompanho ele todos os dias praticamente, sempre que ele está lançando alguma coisa nova, eu estou olhando e para a gente é uma inspiração para o trabalho no dia a dia. O que você falou agora, Ana Luísa, realmente é o que nós sentimos na pele. Sentimos uma situação de abandono, de ausência de Estado, de abandono total, porque efetivamente as favelas já estavam abandonadas há muito tempo. A Covid evidenciou os problemas que a favela tem, então não tem como dizer que as pessoas não sabem que as famílias vivem aqui em casas pequenas, com famílias numerosas, morando em cima do córrego, onde falta água e que não dá para viver em paz no ar que fede, que são mais de 3 mil famílias aqui em Paraisópolis vivendo em cima do córrego do Antonico, que hoje choveu e alagou novamente, que falta água e que o SAMU não vem. Essa realidade não é exclusividade da favela Paraisópolis, que está no coração do Morumbi, que é um dos bairros de desenvolvimento comparados de bairros europeus, e no pé do prédio que tem uma piscina por andar, tem pessoas passando fome. Precisamos, de fato, mudar a política de atenção às favelas do Brasil, criando programas de erradicação das favelas, transformando elas em bairros e dando condição para que as pessoas possam realizar seus sonhos. A minha família está em Paraisópolis há 70 anos, e quando a gente veio para São Paulo, vindo da Bahia, nós não sonhávamos em vir morar em cima do córrego, ou em cima da ribanceira, ou passar necessidade.
Foi a ausência de política pública que nos trouxe até aqui, nos manteve aqui e que ainda hoje estamos buscando nos superar e transformar a nossa comunidade. Temos mostrado ao longo desse período que, apesar do governo não investir em transformação da favela, a comunidade tem se organizado para se transformar, tem se unido e sendo agente da sua própria transformação, mostrando a favela como potência, não como carente, não como marginal, mas que também pode, através da sua união, se transformar, empreender, gerar empregos e oportunidades. Então, isso nós temos buscado, é criar alternativas diante da ausência do Estado e do abandono. Isso é impressionante o que vocês fizeram, Gilson, e aí vamos voltar aqui, porque nesse processo que já vinha sendo de carência, de ausência de Estado, vocês conseguiram, num momento ainda mais crítico, mobilizar milhares de pessoas, né, fazer com que chegassem recursos para vocês solucionarem a fome, né, de famílias. Foram mais de 100 mil pessoas impactadas, 1 milhão de marmitas distribuídas até agora, né? Uma gestão de crise impressionante, feita por pessoas, por voluntários, pessoas que abraçaram, né, o seu chamado, pessoas que também abraçaram via doações. E aí, Ed, eu queria só colocar isso aqui para essa troca, né? Porque ao mesmo tempo que existe essa condição humana do egoísmo, existe um momento que aflora aí uma capacidade de enxergar o outro. E aí eu queria que vocês falassem sobre essas, vamos dizer assim, facetas, né, do ser humano. Eu penso que o principal instinto que nos move como seres humanos é o instinto de sobrevivência. E as nossas solidariedades, elas são motivadas por isso também, quando a gente tem uma inteligência que nos mostra que juntos nós somos mais fortes, que juntos nós enfrentamos melhor as ameaças contra a nossa própria vida e a nossa sobrevivência, que juntos nós temos êxito, mas isso é uma percepção secundária, isso não está no chip, na minha opinião, não está no chip original. A gente descobre isso. E os momentos de calamidade, os momentos de tragédia, são momentos em que isso é muito favorável a essa nossa percepção. As nossas aproximações, a nossa conversão também ao nosso próximo, também ao nosso vizinho. Quando a gente vê o sofrimento na casa do lado e é um sofrimento muito próximo da gente, isso nos interpela, isso nos chama e a gente responde a isso. Então é muito bonito ver todo esse movimento de solidariedade no Paraisópolis e eu gostei muito, me identifico demais com essas falas do Gilson, que a comunidade ela não é carência, ela é potência, que a comunidade se auto-organiza para promover a sua própria transformação, isto é, na ausência do Estado e no abandono do Estado, a gente se mexe, né? A gente vai buscar soluções e se dá as mãos em busca dessas soluções. E veja como é importante ter uma liderança facilitadora dos processos de solidariedade, que é o que o Gilson faz. A coletividade, ela precisa de alguns gatilhos, ela precisa de algumas vozes de comando, ela precisa de figuras inspirativas, sabe? De pessoas que pegam no ar logo de cara, que é um momento de união, de unidade, de solidariedade. Então, tudo isso é muito belo, porque, de fato, se a pandemia trouxe muitas dores, ela também trouxe muita beleza da maneira como respondemos a ela. Bonito você falar isso e trazer, né, essa potência, não só de Paraisópolis, mas do próprio Gilson, né? Porque a fome, quando fala-se em fome, né, fala sobre desnutrição, eu também faço uma analogia com o vazio, né? O vazio que a gente se encontra, que é na incerteza, na dúvida, onde a gente se apega, né? Onde a gente se vê como parte e não à margem. E aí, Gilson, você traz essa possibilidade de realmente fazer todos parte de um movimento potente, né, forte, demanda também muito, né, uma energia. Aí eu estou falando com 2 líderes aqui, eu sei que vocês precisam também ser nutridos. Da onde vem essa força para realizar tudo isso? A nossa força aqui vem de Deus, vem da união das pessoas, da nossa solidariedade. Nós não tivemos opção aqui. Quando eu vejo o Ed falar sobre instinto, talvez foi o instinto que nos movimentou para nos salvar, porque nós pensávamos que a situação seria muito grave se a gente não fizesse alguma coisa. E graças a Deus e a esse trabalho, nós conseguimos ser a menor taxa de mortalidade da cidade. Isso foi bastante importante, mas a gente não tinha opção.
Mas vocês fizeram uma estratégia, porque em menos de um pouco mais de um mês, vocês montaram toda uma estrutura, criaram toda uma, vamos dizer, dinâmica de combate à Covid. Sim, nós criamos, na verdade, uma grande rede de solidariedade em que um morador ajuda o outro. A cada 50 casas, nós temos um morador voluntário, que é o presidente da rua. E esse presidente da rua, em sua maioria hoje são mulheres, que além de cuidar da sua família, cuida de outras 50 famílias. Então é um trabalho muito importante de monitoramento, de acompanhamento, e através desse movimento dos presidentes de rua, nós realizamos outras 12 iniciativas que vai desde a contratação de ambulâncias, porque o serviço SAMU não vem aqui. Também formamos casas de acolhimento para abrigar as pessoas testadas positivas na nossa comunidade, formamos brigadistas e socorristas, criamos um conjunto de iniciativas aqui, acreditando que era a melhor forma de nos proteger é dar as mãos, é a gente se autoajudar aqui e não esperar efetivamente pela ajuda do governo, que até o momento não chegou. Em nenhum momento esteve presente? Em nenhum momento o governo esteve presente em nenhuma das iniciativas voltadas para o Covid aqui em Paraisópolis. Nós percebemos, na verdade, uma negação da doença, uma indisposição de ajudar a favela, e não foi só em Paraisópolis. 14 milhões de brasileiros que vivem em favela não puderam se isolar, não puderam fazer o tal do home office, não puderam ter acesso à água na maioria das vezes. Aqui em Paraisópolis, mesmo com essa situação, essa visibilidade toda, continua faltando água diariamente aqui, a partir das 8 horas da noite. Como que a gente vai cuidar da nossa higiene se falta água? Como que nós vamos cuidar da nossa proteção se estamos tendo que escolher se vamos usar máscara, álcool gel ou comprar alimentos devido à fome e o desemprego que aumentou? Então, nos colocaram numa situação de encurralamento, na verdade, em que a gente não tem outra opção a não ser lutar com as forças que temos para superar essas expectativas. E graças a Deus houve uma grande mobilização da sociedade, de parceiros e amigos que têm nos ajudado a construir esse trabalho e manter. Eu tenho sido muito otimista, viu, com relação ao Brasil, mas eu sempre falo que eu sou otimista com relação ao Brasil e às pessoas, mas um otimista que trabalha, que faz sua parte. Às vezes eu me sinto aqui, a gente como presidente de rua, como um passarinho jogando uma gotinha de água a um incêndio, mas nós estamos entendendo que a partir dessa iniciativa de Paraisópolis, a gente pode inspirar outras favelas, outros líderes a começar a fazer alguma coisa. Então nós, através do movimento dos presidentes de rua e o Gerés das Favelas, conseguimos mobilizar mais de 300 favelas em 14 estados, começaram a reproduzir a mesma iniciativa, sendo agentes da sua própria transformação, e o resultado tem sido muito positivo. Maravilhoso. E aí, Ed, eu também faço aqui uma conexão com a Visão Mundial, que é a organização de ajuda humanitária da qual você é presidente do conselho, que também arrecadou mais de 20 milhões em doações para beneficiar 1,5 milhão de pessoas que eu tenho aqui como formação, né? Cestas básicas, materiais de higiene e limpeza. Quer dizer, é possível, sim, ativar essa solidariedade ou ensinar a solidariedade como uma forma de entendimento de que a solução vai impactar a vida de todo mundo. Ou seja, você é solidário porque também você está sendo solidário a você mesmo, né? Se assim a gente pode falar. De certa maneira, sim, mas eu acho que é muito importante isso que o Gilson está falando, que a gente está conversando aqui, e o que eu mais sublinho nessa fala do Gilson com o meu lamento e a minha indignação é essa ausência do Estado. E graças a Deus pelas organizações humanitárias, graças a Deus pelas igrejas, graças a Deus pelos movimentos religiosos de todas as tradições, graças a Deus pelas pessoas solidárias, as pessoas que passaram já por essa experiência de conversão. Porque a conversão da qual eu falo não é necessariamente a conversão religiosa. É a conversão no sentido de acordar para a vida, de entender que a vida é uma dádiva e que tudo o que existe no nosso planeta, no nosso mundo, é riqueza coletiva. Quando a gente descobre isso, que o caminho do individualismo, do egocentrismo, aquela postura de posse, de ser dono da coisa, que não se reparte, que não se divide, que não se compartilha, esse é um caminho de morte, de autodestruição e de destruição da própria raça, né? Então, quando a gente descobre essa questão da solidariedade e que somos parte de uma só família, isso é muito poderoso. E essas pessoas que têm esse despertamento humano, por uma experiência religiosa ou não necessariamente, essas pessoas são luz do mundo, né? Foi o que Jesus falou. A luz do mundo brilha com essas pessoas. Então, a Visão Mundial é uma organização assim,
ela está presente nos lugares de maior vulnerabilidade social do Brasil, de pobreza. Nós temos um programa com mais de 70 mil crianças e respectivas famílias, evidentemente, mas agora na Covid nós tivemos que agir de maneira emergencial também. Agora eu queria fazer um destaque apenas de um dos programas da Visão Mundial, que é a transferência direta de renda. É dar não apenas a cesta básica, mas é dar o dinheiro na mão da família para ela comprar a cesta básica no supermercado do seu bairro, na vendinha do seu bairro, ali naquela banquinha de frutas da sua rua. Então, colocar o dinheiro na mão das pessoas ativa a economia local. Então, existe uma forma inteligente também de fazer doação, que não é apenas dar coisas, mas é responsabilizar as pessoas pela maneira como elas ativam as suas próprias redes de produção, de distribuição de riqueza e as suas próprias redes de solidariedade. Isso é incrível. E eu já ouvi falar sobre essa forma, né, de empoderamento e dar na mão das mulheres, né, que Sim. Normalmente são as que estão à frente das famílias, e que isso tem um efeito realmente muito impressionante. E as pessoas realmente começam a ter o controle sobre a sua própria vida. Sim, desculpa eu te cortar, Ana. Isso é importante para as próprias pessoas que têm o que você falou de controle, tem a prerrogativa da escolha. Isso é uma forma de reconhecer a dignidade de cada pessoa, de que ela decide o que ela vai fazer. Isso é importantíssimo, dar o protagonismo da vida para as pessoas. Mas também eu queria sublinhar essa questão do Bolsa Família, do auxílio emergencial, do Bolsa Brasil, seja lá qual for o programa governamental que coloca dinheiro na mão das pessoas mais em condição de vulnerabilidade social, que tem uma crítica pesada nisso, mas as pessoas não enxergam quanto isso ativa a economia do país e ativa a economia das comunidades em áreas de pobreza. Exatamente. Gilson, quer falar alguma coisa sobre isso? Para a gente, essa iniciativa de transferência de renda é fundamental, principalmente para uma comunidade com 100 mil pessoas, em que a gente teve que criar as nossas próprias alternativas aqui para empreender e para ter soluções ligadas ao nosso comércio e a serviços que nós gostaríamos de ter mais perto de casa. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos 14 mil pontos comerciais em Paraisópolis, que empregam 21% da população que trabalha. Então, para a gente é fundamental que essa renda, esse dinheiro, circule cada vez mais aqui em Paraisópolis, porque é mais oportunidades, é mais emprego, é mais qualidade de vida nesse sentido. Nós fizemos aqui algumas iniciativas ligadas a esse movimento, foram mais de 11 mil cartões, cestas básicas que distribuímos aqui para a população, foi bem importante. E também temos uma iniciativa que é um cartão de crédito local, que é o Nova Paraisópolis. Essa Nova Paraisópolis tem uma base importante de pessoas consumindo, 70% dessa população que tem um cartão utiliza no próprio comércio. E agora, para esse novo momento, nós estamos criando o G10 Bank, que é uma rede de bancos comunitários de favela, que está justamente pensando nisso. Como que a gente consegue fazer com que cada vez mais a população possa consumir no território para poder desenvolver, gerar empregos e oportunidades. Então isso caminha bastante. O novo normal deveria pensar em iniciativas como essa, de sustentar a comunidade, de ajudar a população que mais precisa a poder empreender e circular o recurso ali. O novo normal deveria ser mais comida na mesa, deveria ser menos desemprego, deveria ser mais oportunidades, mas a realidade é que esse novo normal tem sido a manutenção de todos os problemas que a gente tem vivido, agravados devido à fome e ao desemprego. Nós estamos tendo que pensar nossas próprias alternativas diante do abandono, diante de uma situação em que a gente olha para o lado e fala, está aumentando o número de desempregados, aumentando a fila aqui das marmitas que são distribuídas diariamente, e nada tem sido feito para controlar essa crise sanitária e econômica, e o governo, o que tem feito concretamente é negar, é usar de briga política, é marginalizar a população, é fazer chacota. Então, é muito triste ver no Brasil, por dia, morrerem centenas de pessoas e parece que não morreu ninguém. A gente aqui, quando morre uma pessoa, a gente fica muito triste porque a gente está muito próximo dessas pessoas e a gente sofre muito. Imagina quantas famílias têm perdido seus parentes e ter que ouvir na televisão que nada está acontecendo e que as pessoas não vão sofrer, que não são coveiro ou coisas do tipo. É muito triste. Então temos que construir um Brasil mais unido, mais solidário, que não se separe, que uma vida no Alphaville não vale mais que uma vida na favela. Que a gente possa se encontrar enquanto seres humanos e um ajudar o outro, entender que
mesmo que eu não morri, não tive perdas na minha família, está morrendo gente, nós precisamos nos cuidar e proteger uns aos outros. Eu sinto falta disso. Também, de alguma forma, de um abandono do governo, mas a sociedade, de alguma forma, também precisa se ligar nessa situação e não se acomodar num novo normal. Houve uma acomodação no home office, houve uma acomodação no fica em casa, porque nós fizemos parte dos trabalhadores essenciais que lotavam ônibus e metrôs diariamente, se contaminou a família e quem mais morreu de Covid-19 são as pessoas pretas da favela. E nós estamos vendo agora a perspectiva de uma segunda onda em que nós estamos muito mais vulneráveis, porque o novo normal significa menos ajuda. Nós estamos prestes a acabar, a encerrar o trabalho, porque as pessoas pararam de nos ajudar. Então é um desafio muito gigantesco. E você olha, Paraisópolis está tendo muita visibilidade, e nós estamos nessa situação. Imagine outras comunidades que não têm essa visibilidade, que não têm essa articulação, como é que está a situação. Então é uma situação muito agravada, que não é possível a gente ficar falando de novo normal. Isso é um alerta que vem assim com uma emergência de consciência, de despertar de consciência. Como é que a gente fala desse futuro, já pensando, né, como ele veio, já está aqui, que veio de forma inesperada, que é um futuro que a gente vinha só protelando, mas que futuro a gente pode esperar se não existe todo um olhar e todas as ações que são da obrigação do Estado mesmo, né? E a gente, então, como empreendedores, aí falando aqui no Cívico, a gente enxerga esse espaço exatamente como esse lugar que conecta diferentes atores, que empreende para uma solução ou várias soluções para os desafios, né? Então, a gente vai ter que criar solução, vai ter que criar, né, de forma rápida, não dá para esperar, né? Voltando aqui ao Betinho, né, a fome tem pressa, a saúde tem pressa e tudo mais. Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem aqui, porque a gente está em 2020, passando já para 2021, num cenário ainda de muitas incertezas, mas trazendo, falando aqui do lado do cívico, né, a gente entendendo que a gente tem como criar soluções dentro dessa perspectiva da união de diferentes atores, engajamento da sociedade civil, né, responsabilização do Estado, de todos os atores que são parte de uma sociedade. Então, eu queria que vocês falassem um pouco desse futuro, como vocês enxergam e como a gente pode fazer diferente. Olha, eu concordo com o Gilson que a tendência é que o novo normal seja o retorno ao velho anormal. A possibilidade disso acontecer não é pequena, passando aí a pandemia, a gente tendo, se Deus quiser, uma vacina, a roda começa a girar de novo e a gente vai reproduzindo os velhos hábitos. Então, acho que a gente tem que ter um espírito de vigilância muito forte e começa dentro de casa, começa com cada pessoa, com cada família, o que foi que aprendemos, como tivemos que nos reinventar, o que foi que descobrimos nesse tempo de pandemia e quais foram as mudanças que nós experimentamos e que vamos levar para frente. Eu acho que isso é muito importante. Agora, eu acredito que a divulgação das ações de solidariedade, dar publicidade a isso, porque existe muita gente querendo ser solidária e não sabe para onde vai, para onde canaliza, como, a quem entrega, como se mobiliza. Então, essas redes de solidariedade, elas precisam ser bem divulgadas e bem noticiadas. E, por último, eu faria uma observação que nós temos que pegar mais pessoas como o Gilson e com essa história maravilhosa de Paraisópolis, no meio da sua tragédia, no meio da sua dificuldade social, ter conseguido ter a menor taxa de mortalidade da cidade. Isso é milagroso, né? Isso é milagroso. Então nós temos que pegar essas experiências e esses atores sociais como o Gilson e transformá-los em capa da revista Exame, porque é interessante como todo mundo acha que case de sucesso é empresário que faz a sua empresa crescer e ganhar dinheiro. Quer dizer, case de sucesso no Brasil são essas ações de solidariedade, de generosidade, de gente que com pouco faz muito, que com quase nada consegue criar condições de dignidade para 100 mil famílias numa comunidade como Paraisópolis. Então isso precisa ser amplificado e essas vozes precisam falar mais alto no nosso país. É o que eu imagino que deveríamos fazer, entre tantas coisas. Falando de divulgação, saiu no Washington Post, né, em outros veículos internacionais, as ações da União dos Moradores aí, né, lideradas pelo Gilson. Tem que ser muito amplificado mesmo, tem que falar muito para que as pessoas entendam o quanto tem de
potência e como elas podem fazer parte disso, né, Gilson? Nosso objetivo, na verdade, é inspirar outras pessoas em favelas e a mostrar que é possível realizar coisas que antes as pessoas diziam que era impossível para quem morasse na favela. Paraisópolis se provou e tem levado essa experiência para o Brasil inteiro, e a sociedade tem reconhecido que o governo não é capaz de reconhecer. Então, que a gente possa, na verdade, a partir dessa experiência, unir o nosso Brasil, unir essa população, para que a gente possa nos transformar, para que a gente possa ajudar uns aos outros. Eu acredito muito no Brasil, eu amo o meu Brasil, eu amo Paraisópolis e tenho lutado para transformar a nossa realidade. Então, que a gente possa, a partir dessas experiências, unir forças, não acreditar nesse novo normal, pressionar os governos para efetivamente fazerem políticas públicas e que a nossa população possa superar essas crises que estão por vir. Só uma forma de superação nesse momento é unir a população, criando consciência de unidade, que somos um só e que precisamos estar mais próximos e ser mais solidários para que a gente possa superar essas crises todas. E como nossos ouvintes podem acessar, se engajar na IBAB, na União dos Moradores de Paraisópolis, Visão Mundial, como é que eles podem fazer parte disso? Queria que vocês passassem aí algum endereço de e-mail, algum contato. Eu quero sugerir, então, 2 endereços na internet que são aqueles com os quais eu mais convivo e através dos quais eu tento exercitar as minhas ações de solidariedade, que é a IBAB, a Igreja Batista de Água Branca, onde eu sou pastor. A IBAB, o site é ibab.com.br, e a Visão Mundial, visãomundial.org.br, visãomundial.org.br e ibab.com.br. Muito obrigado. Obrigada, Ed. Gilson? Eu quero que 2021 seja um 2021 com o melhor normal. E a única forma de fazermos isso é contar com o apoio e a solidariedade de todos. Então nós temos nosso site www.novaparaisópolis.com.br e as pessoas que podem nos ajudar, entrem lá e façam uma contribuição para que a gente possa manter esse trabalho vivo. Eu não vejo forma mais honrosa e inspiradora do que fechar o ano com esse podcast, com vocês participando. Então eu queria aqui, em nome do Cívico, agradecer ao nosso conselheiro Ed René, ao nosso parceiro Gilson Rodrigues, que nós aprendemos tanto, e essa é, eu acho que a grande, vamos dizer, uma das grandes, né, potências, para falar uma palavra que a gente usou aqui do Cívico, é essa troca, esse poder de a gente aprender um com o outro e a gente fazer parte de um movimento conjunto. Então, muito obrigada por vocês fazerem parte aqui do Cívico, estarem conosco e trazerem todas essas possibilidades de soluções, mudança, reflexão. É muito bom, é um privilégio. Então, eu encerro o podcast Planeta Cívico, produzido pela agência Digitale. Para você acessar a Digitale, é digitale.com.br/podcast. Nossos programas são mensais e a gente vai se ver sempre na última sexta-feira do mês. Então, agora, em 2021. Obrigada, Ed. Obrigada, Gilson. Feliz ano novo para vocês. Muito obrigado. Um feliz ano novo para todos vocês também. Obrigado, Ana Luísa, todos do Cívico, Ed, feliz ano novo, que 2021 seja um ano muito melhor. Amém. Apresentação, Ana Luísa Prudente. Direção, Samuel Leite. Produção e roteiro, Tata Finoto. Edição, Guilherme Silva. Este é um produto Digitale Content.